Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Giliano da Costa e eu espero que vocês estejam bem. Antes de qualquer coisa, eu quero que vocês deixem um like, se inscrevam no meu canal, compartilhem com seus amigos, principalmente aqueles que têm alguma dúvida sobre Bíblia Sagrada. E como prometido para vocês, eu quero aqui fazer um comentário sobre o Salmo 23, que é um salmo, podemos dizer assim, é universal, onde a gente escuta muitas vezes citado dentro das igrejas evangélicas. Eu já fui evangélico por 10 anos e o conhecimento é muito bem-vindo. Só que temos que entender uma coisa, existem muitos erros de traduções. Essa Bíblia Sagrada aqui, a Bíblia rosa, não importa a capa, que é da minha esposa, mas o conteúdo é o mesmo. O conteúdo é o mesmo. E o Salmo 23 é um salmo assim citado, como eu posso dizer para vocês, em questão material. Quando a gente olha as pessoas nas igrejas, elas falam assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a gente vê assim que todos passam dificuldades, seja ele evangélico, católico, né, de qualquer religião. A gente vê a dificuldade dentro do nosso dia a dia e às vezes, quando a gente escuta uma palavra assim, traz até um ânimo, né? Mas eu acho assim, muito importante a gente entender aquilo que é o original. O que isso quer dizer? O que o escritor quis dizer, em que época e para quem? E o Salmo 23 é um salmo muito importante, é o Salmo de Davi, quando ele ainda era um pastor de ovelhas, ele ainda não era rei, ele era um pastor de ovelhas e salmista, né? Salmos, na verdade, eles são cânticos, como se fosse hoje, eu poderia dizer, são músicas inspiradas naquela época por homens que eram conhecidos como homens de Deus, né? Dentro daquilo que a gente conhece, e eles tinham as suas inspirações, e nas suas inspirações eles escreviam salmos. Lembrando uma coisa importante: Salmos, ele é um livro, às vezes a pessoa fala assim: vou abrir o livro dos Salmos no capítulo 23. Salmos não tem capítulo. Não é como uma novela, como uma série que tem capítulos. Salmo ele discorre direto porque é como se fosse uma canção. Então, quem traduziu para a nossa linguagem, traduziu em versículos. Salmos, ele tem o Salmo do 1 e 2, 3, 4 aí por diante. Não tem capítulos como os outros livros. E é muito importante dizer o seguinte: o Salmo 23, quando é falado dentro das igrejas, as pessoas criam uma expectativa de que Deus, ele é aquele provedor, Deus é aquele que vai suprir todas as nossas necessidades e que nada não nos faltará. É o que está no versículo 23. Mas só que quando a gente olha dentro do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, a gente sabe as lutas que a gente passa, as dificuldades, principalmente a gente que é trabalhador, né? Aqueles que trabalham assalariadamente, né? De formas, né, CLT, e a gente vê as dificuldades. Aí quando você entra dentro da igreja, alguém fala assim: eu quero citar um versículo, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas se você buscar no original, porque houve um erro, e um erro é muito grave, isso traz às vezes até consequências psicológicas para aqueles que escutam, né? Eu já faz parte, há muitos anos atrás, quando o Facebook ele era algo assim, muito usado na época, e existia grupos de debate, e se citavam o Salmo 23 e colocavam fotos de pessoas lá na África passando fome. Mas só que quem colocava aquelas fotos editadas
e daqueles meninos e crianças passando fome não entendiam que o Salmo 23 não é escrito dessa maneira. Quando você vê o salmista Davi, o pastor Davi, ele está falando, fazendo assim um paralelo, uma comparação entre ele com a sua função de pastor e Deus. Ele fala: o Senhor é meu pastor e ele não me falta. Olha que interessante quando você busca no original. Eu podia até colocar aqui, mas eu não tenho um aplicativo de edição. Mas você pode buscar, você pode dar um Google e buscar assim, Tehillim 23. Se você não sabe digitar, você vai no buscador do Google e falar no microfone e pesquisa Tehillim 23. E você pode ver dentro do contexto todo do Salmo, que é uma conversa assim íntima e pessoal entre Davi, né, que é conhecido como David no hebraico, e Deus. Porque a gente vê muitas igrejas, a gente vê muita manifestação, muitas coisas, e eu acredito que naquela época a fé era muito mais forte, se é essa palavra que eu posso usar, era muito mais usada naquela época do que hoje. Hoje as pessoas se preocupam muito com aquilo que é material. E o que é material é consumido, se acaba, né? E Davi, ele fala aqui no Salmo 23 que Deus é o seu pastor e vai estar com ele em todos os momentos. Deus é aquele que unge a cabeça dele com óleo, é aquele que leva ele pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Então é muito interessante e importante entender isso. E quando se cita esse salmo, a pessoa que fala, às vezes por não ter conhecimento, acaba sendo negligente, né? Por falta de conhecimento e por um erro de tradução. Essa Bíblia, ela foi traduzida por João Ferreira de Almeida como a maioria das Bíblias Sagradas. Está aqui, vou mostrar para vocês o Salmo 23. E a gente entende como ser humano, como aquele que acredita em Deus como sendo único, que o Salmo 23, ele não é aquilo que a gente espera. É uma conversa pessoal entre Davi, como sendo um pastor de ovelhas, e uma pessoa que tinha uma relação totalmente diferente, como eu posso dizer assim, da nossa relação com Deus. Às vezes a gente se preocupa muito com o que é material. E o Salmo não fala de nada material. O importante para você entender a Bíblia é você ler o texto inteiro. O texto inteiro. Então eu peço a você que você leia a palavra, não só isole um versículo, mas você leia todo o texto para entender o contexto. E às vezes o contexto está muito errado. Temos muitos assuntos aqui para falar sobre salvação, sobre fé, sobre muitos assuntos aqui e muitas contradições que infelizmente levaram muitas pessoas ao engano, ao erro, como eu também fui enganado no começo da minha trajetória como cristão evangélico. Hoje eu não sou mais. Eu reforçando, eu não critico religiões, cada um acredita naquilo que quer, mas eu quero dizer para você que o texto original do Salmo 23 o Senhor é meu pastor, Adonai é meu guia e ele não me falta. Por mais que eu sinta falta de algo material, eu sei que Deus está comigo. Então eu quero deixar essa palavra para vocês. Se inscreve no meu canal, deixa o like, compartilha, comenta, me questiona. Vai lá, me questiona que a gente vai buscar na fonte dos originais. Logo mais estaremos falando um tema muito importante, que é o tema universal da Bíblia Sagrada, que é a salvação.
Será que precisa de obras? Será que eu preciso fazer caridade para ser salvo? Será que eu preciso de fé para ser salvo? Será que alguém tem que morrer no meu lugar? Você já fez essa indagação? Alguém tem que morrer no meu lugar para que eu obtenha o reino eterno? Então eu vou deixar para vocês essa palavra. Se inscreve no meu canal, deixa o like. Eu ainda estou começando o meu canal e logo mais estaremos falando sobre esses assuntos aqui importantes, contradições da Bíblia. E eu vou deixar para você, questione tudo. Não tenha vergonha. Chegue no seu professor de escola dominical, chegue no seu pastor e pergunte, questione tudo. Tchau, um abraço para vocês. Giliard Noel, se inscreva no nosso canal.